Boa noite. Vamos então dar sequência ao nosso pequeno estudo, né? E como de praxe, agradecer primeiramente o Pai da vida, agradecer aos benfeitores espirituais que nos inspiram, nos auxilia a entender melhor essa doutrina bendita que Jesus nos deixou através de Allan Kardec. E que a paz do nosso Mestre permaneça com todos nós na noite de hoje e por toda a semana. Como sempre, temos que fazer a propagandazinha, que é mais correto, né? Nós e o Mundo Espiritual, da Sara, livrinho que nós estamos acompanhando esse ano, fantástico. Tem uns tópicos, né, que nos relembra muito o Evangelho. Então vamos lá. O tema de hoje é desarmonia. Um tema curtinho, mas que nos faz pensar também, né, da necessidade da nossa maturidade em relação a isso. Então, o que a Sara começa a nos dizer? Em todas as situações de beligerância, quando nos encontramos zangados, irados, magoados, ofendidos, é importante lembrar que estes são estados de espírito muito negativos. Nesses casos, e sempre que a desarmonia se instalar em seu interior, nos diz ela, procure mudar urgentemente esse quadro. Você pode consegui-lo com o seguinte exercício. Olha, ainda nos dá uma dica, né, de como melhorarmos esse nosso quadro de desarmonia. Mas antes do exercício, seria bom a gente relembrar que a doutrina espírita, ela nos dá esse caminho maravilhoso do entendimento em relação ao nosso campo vibracional, em relação principalmente nas desarmonias que, na grande maioria das vezes, nós fazemos parte da causa. Né? Por que nós fazemos parte da causa? Ora, ela já nos diz aqui no começo, quando nos encontramos zangados, irados, magoados, ofendidos, direta, inconsciente ou inconscientemente, nós participamos desse campo desarmônico no nosso derredor e aumentamos ainda mais, como vamos dizer assim, o magnetismo em volta, aquela energia adensada que nos envolve nesses momentos. É difícil? Claro que é. Nós somos seres em evolução, estamos caminhando em busca da nossa maturidade espiritual, mas ainda não estamos chegando lá, falta muito ainda. Então, quando nós estamos zangados, irados, magoados ou ofendidos, normalmente a gente explode, ou são poucos os que não explodem, né? Guarda. E isso nos faz um mal tão grande, mas tão grande, né? É igual água represada. A hora que explode, a hora que consegue sair, né? Então, ela nos dá essa dica de um exercício que, inclusive, dentro do estudo da mediunidade nas casas espíritas, a gente sempre faz esses exercícios, que é uma forma de relaxamento antes de tomarmos uma decisão. Mas não é sempre que nós vamos conseguir. Mas está aqui a receita para a gente começar, pelo menos, a tentar, né? Vamos lá. Ela nos diz assim, ó, você pode conseguir mudar esse quadro com o seguinte exercício. Ela nos ensina, ó, respire fundo algumas vezes, calma e compassadamente procurando relaxar. Nós aprendemos lá na nossa casa, a gente faz também, né? Puxa o ar pelo nariz, enche os pulmões, solta devagarzinho pela boca. Nesse momento que estamos soltando o ar, ela nos diz assim, ó, pense na paz, na harmonia, procure harmonizar-se com tudo e com todos. E tente passar essa harmonia
para a pessoa que gerou essa situação, porque normalmente a gente zanga quando tem alguém por perto, né? A gente zanga com algo, alguma coisa, alguém nos falou alguma coisa, alguém se comportou de determinado modo que nos irritou, né? Que nos deixou zangado, que nos deixou ofendido. Normalmente é um irmão de caminhada. Normalmente. A gente não zanga sozinho assim do estalo do nada, não. Sempre tem uma causa, e normalmente essa causa é o irmão de caminhada. Então, quando ela diz, ó, tente passar essa harmonia para a pessoa que gerou essa situação. Não demais a gente consegue perceber essa situação de desarmonia no nosso lar, na casa que nos abriga, na nossa família, porque são espíritos com compromissos de reajustes. Não são 100% simpáticos. Por isso que dificilmente existe aquele lar que é 100% harmonioso. Não é, né? Nós sabemos disso. E ela continua. Tá? Nessa pessoa que gerou isso, ou esse ser, essa criatura, ou essas pessoas. Pense nela com amor, carinho, ternura. Aqui vem a parte mais difícil. Quando nós somos ofendidos ou somos magoados por alguém, é muito difícil, em virtude do nosso estágio evolutivo, a gente pensar carinhosamente naquela pessoa. Normalmente a gente está desejando algo não tão harmonioso para ela, né? Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos, ainda não entendemos a mensagem do Cristo na sua totalidade. O nosso amadurecimento está em fase de evolução gradativa. Nossa maturidade espiritual ainda não está completa, por assim dizer, né? Ela ainda sugere, ó, visualize, ou seja, essa pessoa que te magoou, essas pessoas que te magoam. Veja mentalmente em paz e com bom humor e contentamento. Se alguém nos magoa e a gente mentaliza ela em paz, nós não vamos fazer isso, gente. Nós temos dificuldade ainda de fazer isso. É uma sugestão que a Sara está nos dando para nós exercitarmos isso aí. Falar que é fácil? Não é. Se fosse fácil, todo mundo fazia, não é assim? Mas vamos lá, o que mais que ela nos diz? Dirija-se a ela, ou seja, a causa da sua desarmonia, mentalmente dizendo, olha só, quero que estejas bem, quero que estejas em paz, com saúde, alegria e bem-estar, e que Deus te abençoe e te faça feliz. Meu Deus, como é difícil, como é difícil. Mas, como dizem, toda matéria nova ou não, né, nos é dado o roteiro. Jesus veio há mais de 2000 anos e deixou o roteiro. Nós tivemos dificuldade, estamos tendo dificuldade ainda, né, para, como se diz, colocar esse roteiro em prática na sua totalidade. Mas aí vem a Sara, como tantos outros escritores, tantos outros irmãos de ideal espírita, e nos traz essas pequeninas doses homeopáticas de como fazer. Que não é só apontar o problema. Ah, minha casa está desarmonizada. Por que está desarmonizada? Qual a causa da desarmonia? Bom, descobrimos a causa da desarmonia, agora nós temos, então, as sugestões para equacionarmos esse, não vamos dizer problema, mas esse desafio para melhorar o ambiente doméstico, o ambiente do nosso trabalho. Tudo depende de nós. Os meus avós, nos povos mais antigos, diziam que dois bicudos não se beijam. E quando um não quer, dois não brigam. Eles falavam nesse termo, né? Mas hoje a gente sabe que, como se diz, é didático no Evangelho de Jesus essa colocação. Que está em nossas mãos a harmonia, o equilíbrio, tanto do nosso lar, quanto do nosso trabalho, quanto da nossa casa, no ambiente em que vivemos, na nossa sociedade, enfim, está nas nossas mãos.
Se nós nos olhássemos como irmãos, como nos foi recomendado, né? Se nós víssemos em nossos iguais, né? Irmãos de jornada ou companheiros de caminhada, o mundo seria muito diferente, meus irmãos. Nós não teríamos guerra, nós não teríamos essas coisas que muitas vezes machucam o nosso coração quando nós ficamos sabendo, né? No nosso país, essa violência toda, porque nós não vemos o semelhante como um irmão de caminhada, nós o vemos normalmente como adversário ou concorrente. Nos esquecemos que somos todos filhos do mesmo Pai, tivemos a mesma origem, recebemos o cabedal igualzinho de conhecimento. Uns aproveitaram, outros caminharam mais rápido, outros mais lento, mas o objetivo do Criador é um só. Deus o ama, o meu adversário, tanto quanto a mim. Isso que não está difícil de nós entendermos. E quando chega numa situação essa aqui, é bem curtinho, mas ele aperta um pouco, né, a nossa consciência. Como é difícil. Como é difícil nós olharmos para a pessoa que nos magoou, nos ofendeu e desejar bem para ela. É difícil, mas é o caminho. É o único caminho. Para nós, reencarnacionistas, é o único caminho. Porque senão iremos criar raízes de desafetos para várias e várias reencarnações, atrasando o nosso processo evolutivo, como a própria doutrina espírita nos ensina. Porque Deus não castiga, Deus é amor. Nós apenas colhemos consequências dos nossos atos. Não é verdade? Vamos continuar com a Sara? E ela nos diz ainda, ó, esse procedimento é por vezes muito difícil. E como é, né? Mas lembramos do que Jesus disse. Aí entra o nosso evangelho. Estreita é a porta e difícil o caminho da salvação. E poucos são os que entram por ela. Ele já dizia isso há 2000 e poucos anos. Não mudou muito, não. Estreita é a porta e difícil o caminho da salvação. Por que é difícil? Nós acabamos de dizer. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa posição ainda primitiva, ainda imatura, não nos deixa ver o outro como nosso irmão de caminhada, e sim como um adversário, como um inimigo. E como que nós vamos perdoar o inimigo? Como que nós vamos vibrar, como dizendo assim, desejar ao nosso inimigo paz, saúde, alegria? Não vamos. Temos essa dificuldade ainda, embora com o conhecimento espírita, é muito difícil descermos do pedestal do nosso orgulho, da nossa vaidade, para desejar o bem ao próximo, principalmente se ele nos ofendeu, nos magoou, ou nós o vemos como um adversário. E a Sara termina isso aqui, ó. E podemos afirmar, sem medo de errar, que no esforço para seguir esse caminho, vamos encontrando as mais verdadeiras recompensas em termos de paz e contentamento, sem falar nos efeitos benéficos que vai gerando para a nossa vida profissional e social, assim como também para a saúde física e mental. Mente sã em corpo são, né? Ou mens sana in corpore sano. É um ditado antigo, mas que tem tudo a ver com isso aqui. Quando a nossa mente está tranquila, que conseguimos equacionar essas dificuldades, esses desafios que nos rodeiam, principalmente nesse tema de desarmonia, a nossa mente estando tranquila, o nosso corpo está são também. Dificilmente até as doenças fogem de um corpo são, de uma mente sã, desculpe, né? Nossa saúde física e mental depende de quem?
única e exclusivamente nossa. Nós estamos, meus irmãos queridos, no século XXI, em pleno do ano 2023, com um dos maiores índices, principalmente no nosso querido Brasil, que está destinado a ser a pátria do Evangelho, coração do mundo, um dos maiores índices de depressivos, jovens depressivos. O Brasil é o maior consumidor de ansiolítico do mundo. Ansiedade, depressão, tentativa de suicídio. E não pensem que são pessoas maduras e estou dizendo de idade, não. Nossos jovens, 13, 14, 15, 16 anos, estão já com essa parafernália toda no seu campo mental. Ou seja, a sua saúde mental, a nossa geração, os jovens, cuja saúde mental está doente, por assim dizer, o que se pode esperar da saúde física, né? E por um ato tão simples, conforme a Sara está nos ensinando aqui, um exercício de respiração antes de tomarmos uma decisão que pode agravar ainda mais os nossos relacionamentos, os nossos, como se diz, vivência social. Se conseguíssemos respirar, contar até 10, né? E ver que não vale a pena, como seria diferente? Como seria? E ela encerra dizendo um parágrafo fantástico aqui. Ó. Jesus, ao resumir toda a lei, sintetizou-a no amor, não como preceito religioso, de jeito nenhum, mas como verdade científica e cósmica. Ou seja, né? Jesus nos ensinou que o amor é uma verdade científica e cósmica. Hoje, os nossos cientistas, os nossos médicos já concluíram, inclusive, né, que doentes em fases terminais, quando recebem oração por ele melhora demais da conta. Quando nós oramos e pedimos, pomos o joelho no chão e juntamos as mãos e pedimos ao Pai da vida que nos socorra naquele momento de desgaste físico, de desarmonia, nós melhoramos barbaridade. Então, o amor que Jesus nos ensinou lá, não no sentido religioso, mas em amor a nós mesmos primeiro, porque nós nos querendo, nós nos gostando, nós vamos procurar nos manter harmonizados, independente da situação, até mesmo quando somos ofendidos. É difícil? Claro que é. Se fosse fácil, como a gente costuma dizer, todo mundo faria, né? Mas fica aí hoje, né, a nossa pequenina contribuição junto com a Sara no tema desarmonia. Deu nosso horário. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça conosco no restante da semana. Um beijo no coração de vocês e até a próxima quarta, se Deus assim o permitir.